Boa tarde, Manuel. Boa tarde. Vou fazer perguntas sobre a Segunda Guerra Mundial. Ok. Na sua opinião, qual foi o fator que mais contribuiu para o Holocausto da Segunda Guerra Mundial? Veja, para responder esse tipo de pergunta, para responder a esta pergunta, a gente tem que entender primeiramente, a cultura da Europa. Temos que lembrar que os judeus, eles inicialmente não são naturais da Europa. Há muito tempo já existia na Europa uma desconfiança e uma aversão ao povo judeu. Desconfiança por conta de no Novo Testamento eles terem sido os culpados pela morte de Jesus Cristo. E aí a gente vai olhar desde a Idade Média, tem uma cultura de que tudo que acontecia de errado, de estranho ou de nebuloso, a culpa era dos judeus. Sempre o bode expiatório era dos judeus. Posteriormente, com o advento do socialismo e mais tarde com a Revolução Soviética em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o livro de Karl Marx, Capital, deixa muito claro que os judeus são responsáveis em ter parte ou grande parte do domínio do capital que circula no mundo. Então isso já gerava uma visão negativa de um povo, no caso o alemão, pós Primeira Guerra Mundial, que entra em uma violenta crise econômica. Esses sentimentos vão crescendo e vão sendo utilizados por Hitler para utilizar contra esse povo e dar início a um processo de limpeza étnica na Europa, não só na Alemanha, mas em toda a Europa. Certo. Segunda pergunta. Você acredita que a entrada dos Estados Unidos foi o ponto crucial para o fim da guerra? Sim, por diversos fatores. O primeiro, recursos humanos. Os Estados Unidos é o país do capitalismo. Dos Estados Unidos que a Europa aprende primeiro que são esteiras de produção, ou seja, produção em massa. Segundo, o capital humano. Capital econômico, capital humano. Os Estados Unidos tinham uma população muito maior do que a maioria dos países europeus. Então, automaticamente, o exército, ou seja, a força militar masculina que os Estados Unidos tinham, poderia suportar uma guerra muito maior do que o que a Alemanha poderia aguentar, não é verdade? Na sua opinião, o Holocausto poderia ser evitado? Sim. Na minha opinião, Hitler, se não tivesse essa conotação de limpeza étnica, se ele tivesse como objetivo principal, de fato, a dominação do mundo, da Europa, para a implantação do seu Reich de 1000 anos, se ele tivesse aproveitado, seriam 6 milhões de pessoas a mais, ou pelo menos um pouco mais da metade de 6 milhões de seres humanos que estavam aptos para servir ao exército alemão. Quais lições poderemos levar com a Segunda Guerra Mundial? Primeiro, de que a guerra é só para os tolos. A guerra traz atrasos humanos, atrasos econômicos. Há quem defenda de que a guerra traz avanços tecnológicos, mas não são avanços tecnológicos para o bem, e sim para a destruição. Todos nós somos iguais, debaixo da pele todos somos músculos, veias, nervos e ossos da mesma cor. Não há distinção entre um branco alemão, um judeu, um líbio, um marroquino, um brasileiro, um norte-americano. E, acima de tudo, a ideia de nacionalismo, ela é uma faca de duas pontas. Ok. Passando para Jerônimo. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou estar fazendo umas perguntas ao senhor sobre o mundo moderno, né? O que o senhor acha sobre o mundo atual, o mundo moderno como ele é hoje? De um certo ponto de vista, maravilhoso e ao mesmo tempo frustrante, pois quando eu era mais novo que você, eu achava que nós hoje, na minha idade, estaríamos colonizando a Lua
haveria viagens tranquilas para Marte, porque era isso que passava uma propaganda na minha época de infância, né? Lá em 1900 e lá vai bolinha. Mas, querendo ou não, a modernidade, a nossa modernidade, comparada com a modernidade das pessoas da Segunda Guerra, é ótima. A gente avançou em termos de conforto, de tecnologia para o nosso bem-estar, que nunca antes havíamos tido, né? Desde as coisas mais simples, do saneamento básico, até coisas ultramodernas como um computador que cabe na palma da mão. Há 20, 30 anos atrás, ninguém imaginava que você teria um computador na palma da mão. Então, hoje, para mim, a modernidade ela traz seus conflitos com o passado, mas devemos estar sempre olhando para frente e tentando corrigir os erros do presente, né? Para que o futuro fique mais agradável e melhor, para que a gente não descambe para algo pior. Sobre o ser humano atual, né, o ser humano moderno, em comparação com o ser humano de antes, né, o homem de antes, né, a civilização moderna contra a tradicional, né, como era antes para hoje. Uma comparação, o que é que o senhor acha? Essa pergunta não é fácil de responder. Até hoje, já faz uns 6 anos que estão tentando responder essa questão. E é o seguinte, veja, a gente tem que entender que nem sempre as coisas evoluem ou se modernizam como deveriam se modernizar, né? Os pensamentos deveriam estar sempre cavalgando à frente do que foi ou do que aconteceu no passado. E aí o que a gente vê em história é que, ao contrário do que muitos imaginam que a história é cíclica, ela não é cíclica. Já havia uma discussão há muito tempo atrás de que ela, na verdade, é uma grande espiral. Ou seja, as coisas vão e voltam, elas tendem a se repetir, mas com características diferentes. Não exatamente igual, porque senão a gente não teria saído nem das cavernas, na verdade. Ou então nós estaríamos sempre retornando às cavernas anti-conflitos que acabassem com toda a sociedade. Então, comparando o homem moderno com o homem de 40, 50, 60 anos atrás, as mudanças praticamente são mudanças relacionadas a questões educacionais e filosóficas até. Por que eu digo isso? Se olharmos para o homem de até metade do século XX, para o que vem posteriormente, os anos 60, 70, né? Nós vemos um rompimento de uma barreira cultural que existia, mas que, em vez de ter evoluído para algo melhor em termos de relacionamentos humanos, em termos de desenvolvimento de conhecimentos entre países, a gente vê meio que uma perda de rumo. Tanto as nações perderam seu rumo, como as pessoas perderam seu rumo. A juventude de hoje tem um acesso à informação que nunca antes se teve na história da humanidade, mas não sabe que uso ou como fazer uso desse tamanho de informação, até porque humanamente é impossível a gente reter tanta informação, ter tanto acesso à informação e conseguir reter tanta informação. E isso acaba levando a eu acredito que até, eu não sou psicólogo para isso, mas acredito que leva até a uma frustração, porque você não sabe o que fazer com tanta informação. Começa a discutir questões de pouca importância, que não vão trazer grandes mudanças para a sociedade, acaba discutindo questões que nos mantêm presos ao que havia de pior nas gerações passadas, né? E não damos o salto quântico, ou quantitativo, melhor falando, nem quântico, é quantitativo, para uma civilização mais humana, para uma civilização melhorada, para uma civilização que trabalha em prol de todos, para todos. E aí sim é que veríamos, talvez, se a humanidade toda trabalhasse de maneira cordial, unida,
Nós não estaríamos em Marte, nós já estaríamos em Júpiter, nas luas de Júpiter. Aqui, boa tarde, professor. Boa tarde. O que você considera ser o maior desafio que o Brasil enfrenta hoje em dia? É o de sempre, geração de empregos. Por que geração de empregos? Os melhores mentes do Brasil estão indo embora, vão embora, que são aqueles futuros cientistas, futuros programadores, excelentes educadores. Quem tem a oportunidade de receber, quem tem a possibilidade de receber uma proposta de trabalhar numa empresa estrangeira ou de lecionar numa universidade estrangeira, vai. E quem perde? Nós. Porque não temos os nossos melhores qualificados para trabalhar. E hoje é uma discussão que também não é só do Brasil, de alguns países, até mesmo na Europa, como Portugal e Espanha. Como eles não estão dando condições financeiras, ou seja, bons salários aos seus melhores, esses melhores estão indo para fora desses países. E quem está entrando nesses países? Inclusive o nosso Brasil. Mão de obra de baixa qualificação. Já somos uma nação de profissionais de baixa qualificação em geral. E aí você recebe estrangeiros que têm qualificação igual ou menor. Então, nós não conseguimos sair do círculo vicioso da falta de geração de emprego. Todos os governantes, desde um prefeito a um presidente da República, sabe que tem que ser gerado emprego. O que é que está atrapalhando essa geração de emprego? Interesses estrangeiros? Pode ser. Porém, o maior problema para essa criação de geração de empregos é o interesse da população e dos políticos locais. Porque se não há investimento educacional sério, não é um fazer de conta, você não vai ter frutos positivos vindos dos estudantes. Não fique esperando estudante de bons desempenhos educacionais, ou de criatividade, ou de empreendedorismo, se ele não é instigado quando tem que ser instigado, que é justamente na formação básica. Se deixar para um curso técnico como uma universidade, a turma não sai do lugar. É raro aquele que sai, muito raro. E o raro vai-se embora para o exterior.